Então eu vou passar, de fato, extremamente rápido aqui por esses ciclos, né, ideais, né, perdão, os de Linde-Hampson, né, de liquefação de gases. Né. Então esse aqui é um texto que eu produzi um tempo atrás, aí, né, e basicamente assim, aqui a gente define COP, né, como sendo a potência de calor latente dividido pelo trabalho, né, ou seja, aquilo que você, a taxa de calor latente que você deve fornecer para evaporar o que você liquefez, né, ou a taxa de calor latente, né, expressa como a vazão máxima de líquido, vezes a entalpia de mudança de fase, né, de líquido para vapor, dividido pela potência líquida aqui, né, de compressão. Né. Então, essa é a definição de COP aqui. E aqui você tem um estudo de ciclo termodinâmico ideal, que ele é nada realístico, realmente, né, esse ciclo seria só um compressor e uma turbina, né, mas um compressor a temperatura constante, né, com retirada de calor, aqui já é uma idealização tremenda, né, mas o problema está, deixa eu aumentar aqui, né, o problema está nas altíssimas pressões que ele tem que atingir, né? Então, exatamente na casa de gigapascal, né? Porque esse processo seria a partir. Esse aqui é uma linha de pressão constante, né? E aqui a temperatura Kelvin é absoluta. Começa desde o zero, vai até. Né? Aqui a temperatura ambiente, né? Digamos 300 Kelvin. Então, para hidrogênio, né? Aquele que faz a 20 Kelvin, né? Então, esse ciclo ideal, né? Que realmente é idealizado só para constar como referência de performance, né? Consistiria em comprimir a temperatura constante até. Ou seja, comprime retirando calor, né? Até uma pressão elevadíssima, 28 gigapascal. No caso do hidrogênio, e depois fazer um turbinamento isentrópico até o estado de líquido saturado. Né? Então, é completamente idealizado. Né? Você tem barreiras práticas tremendas, né? Por exemplo, no caso do nitrogênio, a pressão que você tem que bombear, comprimir é tão grande, 4 gigapascal, que nesse estado 2 ele está dentro da região sólida. Está aqui o domo de líquido e vapor, né? Saturação, e aqui está já essa outra linha representando estados de sólido. Né? Então é ridículo, né? Aí você tem que fazer uma expansão isentrópica desse sólido, tá? ele quer fazer, enfim, né? Realmente fora da casinha, né? esse ciclo aqui. Tá? O ciclo que é realizável, então, né? É o de Linde-Hampson, né? Aqui, ó. Sistemas práticos aqui, né? no 3. Né? Então, um deles é o de Linde-Hampson. Nesse sistema, você tem esse esquema aqui, ó. Deixa eu só diminuir para aparecer um pouquinho da legenda aqui, né? Então, basicamente, nesse tipo de ciclo, você tem compressão. Essa tarde aqui. Deixa eu ver a tela cheia dele. Isso, agora tem espaço para tudo. Né? Então tem essa operação de compressão. Né? Como você vai ter uma extração de líquido aqui embaixo, né? Você tem que repor com a mesma fração de massa, né? Aqui no caso de gás. Né? Então vamos supor que seja nitrogênio. Né? Vamos produzir nitrogênio líquido. Tá? Esse ciclo parece bem simples, né? E a alma do negócio está realmente aqui nesse regenerador. Né? Então você tem a entrada do gás aqui, né? Que vai ser succionado aqui pelo compressor. E nesse compressor, né, a gente tem compressão e saída de calor. Ou seja, a gente assume que ele vai comprimir a temperatura constante. Se não for, se o gás sai quente aqui do compressor, aí você faz ele passar no trocador de calor com água do ambiente. E, enfim, você consegue obter esse estado 2 aqui, que é alta pressão, ou seja, tudo nessa coluna aqui, né, do lado aqui direito, né, é alta pressão, e tudo aqui de baixo é baixa pressão, pressão ambiente. Né. Então você atinge esse estado aqui de alta pressão e temperatura ambiente. Né. E aí você passa por um regenerador, ou seja, ele vai retirar calor para essa corrente que está subindo, né? E aí você dá uma resfriada nesse gás aqui, né? No processo 2-3. Esse gás comprimido e resfriado, né? A ideia é tirar, né, nesse estado 2 aqui, com alta pressão, é tirar ele do comportamento ideal. Tá? Você tirou ele do comportamento ideal, você faz passar numa válvula, né, de expansão, ele tem redução de temperatura aqui. Né? Aí espera-se que, né, a condição do estado 3 seja tal que você consiga, aqui no estado 4, obter uma mistura de líquido e vapor saturados. Né? Já na pressão ambiente, a baixíssima temperatura. Tá? Então, se você tiver alguma produção de líquido aqui, nessa caixa de separação que separa para a gravidade, você tem o vapor saturado voltando aqui para cima. Tá? Então, na verdade, esse trocador de calor, em contracorrente, ele está recebendo aqui o vapor muito frio, né? Na mesma temperatura do líquido. Né? Então, se for, por exemplo, nitrogênio, a temperatura aqui de 4, F e G, se realmente aparecer fase líquida, vai ser de menos 196 graus Celsius. Tá? Então, esse regenerador, você tem em contracorrente esse vapor saturado, né, chegando aqui extremamente frio, e é ele que vai receber calor dessa corrente 2-3. Né? Se o regenerador for ideal, né, ele vai sair com a mesma temperatura que o 2 está entrando ali. Né? Tá? Se for ideal, se tiver 100% de efetividade aqui. Né? Então, essa que é a ideia do ciclo de Linde-Hampson. Né? Então, esse vapor aqui que recebeu esse calor, ele voltou a uma alta temperatura aqui em 5, né? Possivelmente a temperatura de 2, aqui é a temperatura ambiente, mistura-se com gás também na mesma temperatura ambiente. Né? Então, se esse regenerador for ideal e esse 2 for regulado, tal que a temperatura de 2 seja igual à temperatura de 1, igual à temperatura de I, aí fica tudo na mesma temperatura. Né? Então, você tem a mistura das correntes e parte para refazer o ciclo ali. Né?
Tá, então assim, esse é o ciclo de Linde-Rampson idealizado, né? Então o primeiro exercício vai ter um exemplo aí com ele quer fazer algum gás aí, né? Então, aqui na tabela depois tem alguns valores que eu achei pertinente listar aqui, né? Com os respectivos copos aqui. Veja que como as temperaturas são baixas, né? Veja a temperatura 4, né? A temperatura onde você tem aqui líquido e vapor saturado, né? Então, para ele quer fazer cada gás, né? São realmente muito baixas as temperaturas em Kelvin, né? Como gases criogênicos aqui, esse aqui você tem o etano, né? Tem o xenônio, criptônio, metano, oxigênio, argônio, monóxido de carbono e nitrogênio. Então, tudo baixa a temperatura aqui, né? Todos eles têm temperatura de evaporação abaixo de menos 100 graus Celsius, né? Depois você, né, eu vou deixar esse documento mais para ser lido, né, no tempo de vocês, tá? Então, aqui eu faço uns testes variando a pressão, né, de compressão, etc, né? Tem um valor ideal, né? E ele também pode ser utilizado não só como uma produção daquele gás liquefeito, mas ele pode ser também um refrigerador, né? Então você pode ter aqui uma mistura de líquido e vapor saturado, né, por exemplo, de nitrogênio, né? Então tá vindo nitrogênio líquido aqui para cima, né? E esse calor evaporativo aqui, né, ser utilizado num evaporador para resfriar uma outra corrente. Por exemplo, aqui desse outro lado pode ter uma corrente de um gás que ele faz uma temperatura ainda mais baixa, né? Então, por exemplo, você pode ter uma corrente de hidrogênio aqui nessa corrente Aleph Beta, né? E enquanto a corrente 4G você tem nitrogênio líquido em parte aqui, né, sendo evaporado aqui nesse evaporador. Então ele também pode ser utilizado como refrigerador, né? Então realmente eu vou passar, né, o documento para vocês lerem, né? E existe também, né, esse ciclo aqui, que é o ciclo de Linde-Rampson pré-resfriado, né? Imaginando que você tem um gás aí com temperatura de liquefação muitíssimo baixa, né? Não, muitíssimo ainda não, muito baixa, né? No caso aí de neônio, hidrogênio, né? Então você pode ter então, esses três trocadores de calor aqui, né? Todos eles têm que ser, aqui em criogênico, pessoal, todo trocador de calor ele tem que ter um valor de epsilon bem alto, sabe? Eles têm que ser trocadores grandes mesmo, trocadores de efetividade muito alta, né? Então você pode pré-resfriar, por exemplo, essa corrente de hidrogênio gasoso aqui com nitrogênio líquido, vindo nem contra a corrente aqui em alfa-beta, né? Então pelo menos você dá uma pré-resfriada aqui, né, no hidrogênio passando aqui no estado 4, né? Ele pode chegar aqui, por exemplo, a menos 196, que é a temperatura com que o nitrogênio está chegando em alfa, né? E depois fazer a troca com o vapor dele mesmo, né, que sai aqui a 20 Kelvin só, né? E aí tem mais um resfriamento, e daí passar pela válvula de expansão, né? Isso ajuda a aumentar um pouco a produção, né? Ou então você pode ter nitrogênio, né, formação aqui, liquefação de nitrogênio mesmo, e você pode estar pré-resfriando esse nitrogênio com outro gás aqui, né? Então, nesse pré-resfriador aqui, isso aqui eu não desenhei nada, né, além do alfa e beta, né? Aqui pode ser um ciclo de refrigeração por compressão de vapor também, né? Pode estar trocando calor com R22, R134A aqui, né? Ou você pode ter um ciclo de um gás que você pode ter um outro ciclo de Linde-Rampson aqui, né, nesse alfa-beta, né? Como desse aqui, né, um ciclo de refrigeração. Como, por exemplo, desse aqui, né? Ao invés de alfa-beta, ser o 4 e o G aqui, né? Você pode ter um outro gás aqui, por exemplo, criptônio, né? Que ferve numa temperatura mais alta que o nitrogênio, só para dar uma pré-resfriada nele. Então você pode ter várias combinações aí, né? De acoplamentos aí de refrigeradores, né, para fazer um ciclo de Linde-Rampson pré-resfriado. Tá? Então, o que isso aqui melhora, né? Se você ler o texto, né, ele vai melhorar a produção aqui. Então, essa fração de massa aqui de líquido que você produz é maior, né, às vezes consideravelmente maior, quando você tem um pré-resfriamento do que quando você não tem, né? Que é, assim, bastante intuitivo, né, essa ideia aqui, né? Depois o texto ele segue, né? Por exemplo, aqui, ó, né, usando o etano como o precoolant, né, como o pré-resfriador, né? Então seria equivalente a ter uma temperatura T alfa, né, de entrada naquele pré-resfriador de 169 Kelvin. Veja, isso aqui está abaixo dos menos 100 graus Celsius, né? Menos 100 e alguma coisa, né? E, por exemplo, para nitrogênio líquido, né, você já consegue uma fração. Aqui você já consegue produzir 35% da massa que é comprimida, você consegue fazer, né? Se você for comparar isso aí, numa pressão de 28 megapascal, né? Se você for comparar isso aí com um ciclo sem pré-resfriamento, né? Vamos ver, 28 megapascal. Tá, vou fazer uma comparação meio grosseira, então. Nitrogênio comprimido até 39 megapascal sem pré-resfriamento, só consegue fazer menos de 10%, né, da massa. Essa primeira, né, conhece um ciclo simples assim. Então você vê, você aumenta a produção para 35%, diminuindo a pressão para 28, né? 28 mega. Então realmente é interessante fazer o pré-resfriamento aqui, né? Dessa forma aqui. O que mais que tem aqui? Por exemplo, se você utilizar monóxido de carbono, né, como sendo o fluido refrigerante, ou seja, com a temperatura ainda mais baixa, né, 80 Kelvin, aí para nitrogênio você pode usar uma pressão mais baixa de 20 megapascal e produzir 88% de líquido. Uma porcentagem enorme aqui, né, de líquido, né? Mas veja bem, se você quiser fazer o hidrogênio, né, que é chegar apenas a 20 Kelvin, né, se você utilizar o metano como, né,
um pré-resfriador, né, 111 Kelvin, você produz só 6% do hidrogênio que você comprimiu, se ele faz. Agora, se você pré-resfria com nitrogênio líquido, né, ou seja, com 77 Kelvin é menos, quase menos 200, né, aí sobe para 15%, perdão, 18% aqui, a fração de líquido que você, de hidrogênio líquido, né, a 20 Kelvin, né, que você consegue produzir. Realmente, é refletindo aquela dificuldade que tem de atingir temperaturas baixíssimas, né. Lembrando aí que em temperaturas baixas, né, qualquer calorzinho transferido representa um valor enorme, né, de entropia, né, que você transfere, né. Então realmente vai ficando cada vez mais difícil abaixar a temperatura ainda mais, né. Então, esse aqui é o refrigerador pré-resfriado, né. Então aqui você vai produzir um gás desse liquefeito, né, para utilizar não para colher o líquido, mas para refrigerar uma corrente, né. Então aqui você tem um esquema pré-resfriado, né, para resfriar ainda outra corrente ainda, né, para você ter vários estágios de resfriamento, né. E aqui, esse item 4.5, né, a gente já começa a atribuir uma efetividade, né, atribuir algum grau de imperfeição nos ciclos de Linde-Rampson, né. Então você tem aqui essa efetividade, né, dos trocadores de calor, né, que daí vai penalizar aí um pouco mais aí a produção de líquido, né. Então, tá aí o texto, né, todo, né. Então o que a gente vai fazer? O resto da aula a gente vai fazer exemplos, né. Então tá, deu um tiltzinho aqui, né. Sentar aqui, né? Não sei porque ele não pegou esse caractere aqui. Vai assim, então. A figura abaixo, né, ilustra o diagrama TS em escala, né, e o esquemático do ciclo simples ideal de liquefação de gases de Linde-Rampson. Então veja que ele é um ciclo, a primeira coisa a observar aqui, que ele é um ciclo de liquefação, né, e não um ciclo de refrigeração. Né. Para o criptônio, o qual admite gás criptônio em condições atmosféricas, né, então está falando então dessa admissão de gás aqui, né. Condições atmosféricas, então tem um 290 Kelvin e na pressão de 100 kPa, né? Uma falha aqui, tá? Que é o estado 1, né? Então exatamente esse aqui. Então aqui ele já está considerando, né, que esses dois estados são os mesmos, né? Tá? E produz criptônio líquido a pressão atmosférica, que é o estado F. Então, esse aqui, né, do F é de fluido aqui embaixo, né? Tá? Então o processo 1.2 é uma compressão isotérmica, né? Então desse dado aqui, né, compressão isotérmica, nós temos aqui que T2, né, é igual a T1, por causa desse calor que sai aqui, né, até essa pressão de 20 MPa. O regenerador mostrado, né, é um trocador de calor, né, ideal, então, só para deixar as contas simples aqui, né. Então aqui você tem um epsilon, né, igual a 100%, então 100% de efetividade. Aqui troca calor entre as correntes 2, 3 de alta pressão, perdão, né, que está descendo aqui com essa taxa de massa, e G5, né, que sobe aqui, né. Só que você tem uma fração de massa aqui, ó, uma característica desses ciclos é que quando você retira uma fração aqui de massa aqui, você tem então um menos que subindo aqui, né, aqui. Então a massa que desce aqui, passa por esse lado aqui, não é a mesma massa que sobe. A substância é, as pressões não são, nem as frações de massa, né, a taxa de massa. E a corrente 2,3 ela é de alta pressão e G5 é de baixa pressão, sem que se misturem, sem perdas ou ganhos de calor para ou do ambiente externo, devido a fronteiras externas adiabáticas, né? Então aqui a troca de calor é só interna, né? Então você tem aqui, né, deixa eu tirar esse epsilon daqui que tá mais atrapalhando aqui. Então, deixa eu deixar um pouquinho mais para fora, né? E aqui eu vou indicar o calor que ele perde, né? Então tá perdendo calor para essa corrente aqui. Tem esse calor interno aqui perdido, né? Posso ali. Melhor colocar a letra maiúscula, né? Porque aqui é regen, né? Ok? Então, seguindo, né? A válvula de expansão mostrada, né? Essa aqui é da via diabática e não envolve interações de trabalho, né? Ou seja, né, é aquele velho resultado lá de processo isentálpico aqui, né? Então é uma válvula de processo isentálpico aqui, né? É um separador de apenas uma câmara diabática que separa a fase líquida da gasosa por gravidade, né? Essa câmara de separação aqui, permitindo que o líquido seja coletado e que o gás retorne ao regenerador e ao compressor. Né? Então, como nós temos aqui um regenerador, né, você tem, de um lado, o gás comprimido, né, então aqui você tem alta pressão, né, do lado de cá, do lado direito. Então aqui você tem alta pressão. E você tem toda a vazão máxima desse lado de cá, 2, 3. Né? Então a gente vai começar a mostrar aqui no gráfico algumas coisas, né, que vão ser pertinentes aí, né? Tá, então, o desenvolvimento está mais aqui para baixo, né? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui no exercício vai ser marcar os estados 1, que é o mesmo que o I, que é o mesmo que o 5, né, uma vez que o regenerador é ideal. Tá? Então, a gente vai só marcar aqui o estado. Então, vamos lá. A pressão 1 é 100 kPa, então é 0,1 MPa. Então, nós estamos aqui nessa linha de pressão aqui.
Tá? E a temperatura é de 290 Kelvin. Né? Então a gente cruza aqui 290 Kelvin, né, com essa pressão. Né? Então vai bem nessa linha aqui e pá, bem aqui. Fazer um círculo grande, então esse é o estado. Deixa eu usar outra cor aqui para as respostas, né? Vai ficar mais visível. Tá? Então esse aqui é o estado 1, que é igual, vamos vírgula aqui, o estado I e o estado 5. Tá? Os três estados são coincidentes aqui. Tá? Então a primeira questão já foi feita. Tá? Então, basicamente, é bem simples. Né? Você liga essa linha de baixa pressão, que é a pressão atmosférica, né? 0,1 megapascal, que é 100 kPa, com a temperatura de 290 Kelvin. Então, ligar essa linha com essa, no cruzamento das duas, você tem os estados 1, vou dar aquela sublinhada aqui para 1 e 5. Tá? Então, essa parte aqui já fez. Né? Dá um checkmark aqui. Tá? Depois, marque no diagrama os estados F e G do criptônio líquido e vapor saturados à pressão ambiente. Tá? Depois ele fala assim, ó, aprecie a distância entre os estados 1 e F, né? Em termos de, ou seja, o estado 1 é o estado de entrada, é o criptônio disponível. Né? Então, para ver a distância, apreciar entre esse estado de entrada e o que a gente quer produzir aqui no estado líquido. Tá? Então é o seguinte, ó, o estado F, tá? Ele vai estar a pressão ambiente, né? Que esse aqui está vindo do ambiente e está indo para o ambiente. Então ele tem que estar sob essa linha de pressão constante. E ele tem que estar sob essa linha de líquido, aqui do domo, né? De líquido saturado. Né? Então, realmente ele está aqui, ó. Esse estado bem abaixo aqui é o F. Tá? Então, para a gente apreciar aqui em termos de temperatura, entropia e entalpia, né? Veja que a temperatura é 120 Kelvin. Né? Dá para avaliar em Celsius, né? Quanto que é isso aí. Né? Deixa eu abrir um terminal aqui para ajudar a fazer conta. Tudo bem, vai aqui então. Então você tem aproximadamente aqui, né, aproximadamente 120 Kelvin, né, menos. Então nós estamos falando de menos 153,15 graus Celsius, né? Então, grosso modo aqui, né, menos 153,15 graus Celsius. Tá? Bem frio mesmo. Né? Tá. A bem da interatividade, vou colocar aqui, ó, no chat. Né? Eu quero que vocês participem aqui e coloquem no chat. Qual foi a menor temperatura que você já experimentou? E onde que foi? Vamos lá, pessoal. Pensa aí na pior gelada aí que você já entrou. Né? Vamos lá, né? Menos 5 mais 273 por 15. Tá, então isso dá 268,15. 268. Então, só para referência, né? A menor temperatura aí coletada de vocês, aproximadamente aqui, ó. Tá, então só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está falando aqui nesse gráfico, né? Então essa linha aqui, né, está aproximadamente menos 5 graus Celsius. E aqui é a temperatura ambiente, né? Então, a gente experimentou até aqui e a gente vai baixar a temperatura até esse ponto aqui. Né? Então, só para ter uma percepção visual aí, né, do que é isso, né? Tá, então, vamos lá agora. O que mais que ele pede? Então, ele está pedindo para assinar lá embaixo então, as propriedades, né? Então, ele está pedindo H1S1, né, que a gente consegue ler direto aqui no gráfico, né? Só momentaneamente baixar o zoom aqui para permitir essa leitura aqui, né? Tá, então, o H1, a gente lê aqui direto, ele está um pouquinho acima de 150, né? E aqui está indo de 5 em 5. Tá? Então, 150,5, né? Eu estou estimando aqui, né? Então, 150,5. Tá, a unidade não cabe aqui, vou colocar em quilo SI, que é kJ por quilograma, né? O S1, a gente lê aqui na vertical, né? Então, você passa daqui para cá, né? Então ele está entre 1,10 e 1,15, né? Acho que 1,12, né? 1,12 na unidade KSI. TF é 120 Kelvin, já está aqui, né? Igual a menos 153,15 graus Celsius. O HF, vamos ver aqui, está de 20 em 20, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, 35, 30, 25, 20, 15. Está de 5 em 5, né? Então, 15 vai dar zero, né? Então, aqui dá para ver que essa escala, né, de entalpia, né, o estado de referência foi justamente o F, né? Então, aqui dá 0 kJ por quilograma. E a entropia aqui também, o estado de referência, 0 kJ por quilograma Kelvin.
Tá? Só que coube no 0. Tá? Então, marque no diagrama o estado 2, tá? Bem como o processo 1, 2. Então vamos lá. Então, o estado 2, essa linha aqui está muito... Vou deixar ela mais fininha e com uma cor mais tênue aqui para não atrapalhar tanto assim. Né? Aquela temperatura mais... menor temperatura, né? Da galera aí. Tá? Então agora vamos marcar o estado 2 aqui. Tá? Bom, o que é o estado 2? Nós temos a pressão 2 de 20 megapascal, né? E ele é uma compressão isotérmica, né? Então a gente tem aqui exatamente, vai usar esse caso aqui, né? T2 igual a T1. Então a mesma temperatura da entrada, só que nessa pressão aqui de 20 megapascal. Ou seja, veio bem para cá, né? Em cima dessa linha aqui. Então esse aqui é o estado 2. Tá? Então a gente já pode marcar o processo aqui também, né? Então é uma compressão com retirada de calor. Tá? Então esse aqui é o processo 1, 2. Essa linha aqui eu também vou dar uma... Vou pegar só ela, isso. Fazer assim, assim. Deixar ela auxiliar, né? Beleza, que a gente enxerga mais o ciclo aqui, né? Tá? Então, vamos determinar H2 e S2 aqui dentro no diagrama, né? Então vamos lá. O H2 ele está em cima dessa linha, né? A gente traz até aqui. Então 95, 105, né? Então 105. Eu jogo por quilograma. E o S2 está entre 45 e 50, né? Então vai dar aqui 0,48, né? 0,48 quilo assim. Ok, tá. Então, legal de colocar no diagrama que a gente enxerga, né, o processo e também já pega as propriedades sem muita dor aí, né? Tá. Aí, o processo de compressão 1, 2 é idealizado? Vamos lá. Responde aí, galera. Vou fazer. A pergunta é aquela, né? O processo 1, 2 é idealizado? Ó, a pergunta é assim: será que a gente consegue manter a temperatura constante do gás lá dentro do compressor? Então. Tá, então realmente, a maioria está certa. É idealizado sim, né? É isso que eu queria. Tá? Ele é totalmente idealizado porque a compressão, pessoal, ela tende a ser ou isentrópica com entrada de calor, né? Então, uma compressão isentrópica ela vai nesse sentido. Né? Se tiver um pouquinho de perda de calor para o ambiente, ela vai para cá. Né? Só que ele deveria desenhar assim, né? Se tiver um pouquinho de perda de calor, ela vai para cá. Normalmente comprime, a temperatura sobe bastante. Depois, na prática, o que acontece é o seguinte: comprime, resfria, comprime no outro estágio, resfria, comprime, resfria. Então, ele vai ter que ficar fazendo esse zigue-zague até chegar aqui. Tá? Então, sim, ele é extremamente idealizado esse processo, né? Então, ele é bastante idealizado. Então, sim, como idealizado, né? É a temperatura constante, né? Isso aqui é uma baita de uma idealização. Né? Mas a gente usou essa idealização porque, aquilo que eu falei, mesmo que o gás saia quente do compressor, você pode fazer ele passar no trocador de calor com água ambiente e trazer o estado para 2. Então, mesmo que ele saia numa temperatura bem mais alta lá, né, quando atingir pressão, né, é muito fácil fazer esse resfriamento de volta até a temperatura ambiente. A gente tem recursos fáceis, né, para resfriar um gás comprimido, né, até a temperatura ambiente. Tá? Então, a gente enuncia, né, o ciclo de Linde-Hampson dessa forma, mas para simplificar os cálculos, né, para não ficar fazendo compressão, estágio, né, resfria, compressão, resfria, compressão. Para evitar esse incidente de serra aqui, né, a gente já vai direto para cá. Ou seja, a gente está implícito, então, que por essa seta aqui, ó, né, isso aqui é um grupo de compressores com vários resfriamentos intermediários, né, e o último estágio ainda você tem um resfriamento aí que traz ele de volta para o estado 2. Né. Mas, traçando dessa forma aqui, né, mantendo a temperatura constante, esse é extremamente idealizado. Daí, o que a gente faz? Calcule as interações por unidade de massa, né, do processo. Então, vamos achar o calor transferido, então, né, nesse processo que é 2, com o mostrado e o trabalho. Né. Como é que a gente calcula aqui 2? Vou abrir a página aqui, né. Tá, então você tem, ó, lembre-se, o calor transferido, né, no processo, como a gente já está com o diagrama TS, é sempre a área embaixo do processo. Né. Então a gente tem que o calor Q12, né, é igual a área sobre processo, né? Já que o diagrama é TS, né? Então sobre o processo 1, 2. Tá? Então isso aqui vai ser igual a temperatura 1 vezes, né,
Aqui as coordenadas são a entropia, né? Temperatura e entropia. Então, vai ser a área desse retângulo, né? Então, a altura é a temperatura, que é 290, né? Vezes a variação de entropia, né? Então, seria S1 menos S2. Ah, não, troquei, né? É final menos inicial, tá? Então, S2 menos S1, que vai dar negativo, né? Então, isso aqui vai dar 290 Kelvin vezes, né? S2 menos S1, tá? Isso a gente já viu os valores dos S aqui, né? Então, vamos usar isso aqui de tabela, né? 0,48 e 1,12. 0,48 menos 1,12. Isso está em kJ por quilograma Kelvin. A gente pode simplificar Kelvin por Kelvin aqui. E Q12 vai ficar, então, 290 vezes essa diferença aqui, né? Então, aqui no terminal, né? Vou colocar, então, S1 igual a 1,12. S2 igual a 0,48. E T1 290. Né? A gente faz T1 vezes S2 menos S1. Então, menos 185,6. Então, menos 185,6 kJ por quilograma. Né? Evidentemente, né, o sinal de menos, né, refere-se ao calor então que sai, né, o calor que deve ser retirado do sistema. Né? Então, deu menos 185,6. Então, menos 185. Aqui, assim, aqui o espacinho realmente ficou pequeno, né? E o trabalho agora, né, pode fazer um balanço de energia, né, para achar o valor do trabalho, né? Então, fazendo então o balanço de energia no compressor. Então você tem entrando, né, o trabalho 2, né, que está entrando aqui, mais a entalpia 1 igual ao que está saindo, né, em regime permanente, né? Então, saindo o calor 2 mais H2. Tá? Só que esse calor aqui a gente sabe que ele está saindo. Tá? Então ele vai em magnitude aqui, tá? Então nós temos aqui trabalho 2, vai ficar isso aqui, H2 menos H1 mais Q12. Tá? Então, como esse Q12 é negativo, tá? Eu vou colocar menos Q2. Tá? Agora sim, né? Deu 140,1. Tá entendendo? Porque aqui eu já sei que é desse lado que está saindo, né? Então esse calor que sai, né, é a magnitude, né? Então 185,6. Tá? Então aqui, chegou aqui, trabalho de 2 igual a 140,1 kJ por quilograma. Então vamos responder aqui na folha, né? 140,1. Tá, ok. O que mais agora? Escreva o balanço de energia para um sistema que corta o esquemático nos estados 5, 2 e F, utilizando as frações de vazão máxima do esquemático. Então, vamos lá, 5, 2 e F. Então, 5 está aqui, 2 está aqui e o F está aqui embaixo, né? Por clareza, só vou deletar essa anotação aqui. Tá, então eu vou passar aqui um retângulo, né, para delimitar esse sistema. Então eu tenho que cortar em 5, 2 e F. Tá, exatamente nesses três estados aqui. Ó. Tá? Então vamos escrever um balanço de energia para esse sistema aqui. Então 5, 2 e F. Tá em regime permanente, né? Então eu vou escrever aqui e depois eu abaixo lá, né? Então nós temos, entrando, né? Nós temos M ponto, ainda está no retângulo, vezes H2, né? Essa entrada aqui. Aqui abaixo você tem saindo, né? E aqui no 5 tem saindo, então eu vou colocar. O regenerador é adiabático, a válvula é adiabática e o separador são adiabáticos, então aqui não tem mais nenhuma interação, não tem nenhum trabalho sendo feito aqui, então vai direto para cá, né? Vai ser M ponto vezes a fração Q aqui, vezes HF, né? Mais, está saindo por aqui, e por aqui sai M ponto, a fração 1 menos Q, vezes o H5. Tá? Então essa fórmula toda eu posso dividir por M ponto, e vai ficar simplesmente H2 igual a Q, HF, mais 1 menos Q, H5. Tá? Então é esse o balanço aqui que a gente escreve aqui embaixo, Ctrl X,
Ctrl V. Então é esse aqui. Tá, então, ó, já utilizando as frações, né? E agora, escreva uma expressão para a fração de criptônio líquido produzida. Tá? Então, basicamente, isolar o que ali dentro, né, dessa equação. Tá? Essa aqui auxiliar, deixa eu colocar nessa folha, que é a folha de cálculos auxiliares. Tá, então, vamos isolar o que ali, né? Então, de novo, a gente tinha H2 igual a Q, HF, né? Mais 1 menos Q, H5. Tá? Então, as entalpias nós conhecemos, né? Dos estados. O que está desconhecido aqui são a fração de massa mesmo, né? Então vamos isolar para aqui. Então o que eu faço? Eu escrevo, ponho aqui em evidência, né? Então aqui Q HF menos, né, H5 vai ser igual. Do outro lado põe tudo que não tem aqui. Então eu tenho o H2 que já estava aqui, né? E aqui eu tenho 1 vezes H5 que passa para lá diminuindo. Então menos H5. Então eu posso chegar nessa expressão aqui, que a fração é H2 menos H5 sobre HF menos H5. Tá? Se eu considerar que o estado 5, né, é idêntico ao estado 1 de entrada, eu posso reescrever isso aqui como sendo simplesmente, né, trocar os H5 por H1. Né? Tá? Só que aqui eu tenho menor, maior, né? Então vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Tá? Então eu tenho aqui. Tá? Estou fazendo duas coisas, então. Eu vou substituir H5 por H1, né? Então H5 é igual a H1. Né? E vou multiplicar por menos 1 aqui em cima e aqui embaixo. Então vai ficar H1 menos H2 e dividir por H1 menos HF. Tá? Então é essa a expressão da produção, né, de um ciclo de Linde-Rampson. Tá? Então, temporariamente colocando ela aqui, né? O buffer, né? Só vou copiar a equação para lá. Então, o que produzido, né? Ele vai ser H1 menos H2 dividido por H1 menos HF. Aqui eu já posso deletar essa aqui. Então essa é a expressão da fração de líquido produzida, né? Só olha só. Então, é a diferença entre 1 e 2 dividido por 1 e F. Tá? 1 e F é a maior diferença que tem. Ó, né? O F é 0, né? Então, toda essa diferença de entalpia aqui está no denominador. E essa diferença entre 2 e 1 aqui está no numerador. Tá? Então, vamos lá, quantificar isso aí, né? Que é o que deve estar pedindo, né? Tá? Então, ó, determine numericamente o valor de Q. Tá? Então, vamos fazer essa conta, né? H1 menos H2 por H1 menos HF. Tá? Então, tem aqui o H1 já está aqui, o 2 está aqui, e o F é 0, né? Então, vou colocar aqui HF igual a 0. Você tem H1, H2 e HF. Tem, tá? Então, o numerador vai ser H1 menos H2, só para a gente contemplar isso aí, né? Dividido por H1 menos 0, né? Mas, vamos lá. Então é 45,5 por 150,5. Tá? Então, vai ser assim, né? O que vai ser, então, H1 menos H2 HF. Tá? Então, deu 0,302 aí. Então 0,302, que é igual a 30,2% da massa, né? Agora escreva um balanço de energia no separador. Tá, então, no separador aqui, né, a gente tem, vou fazer aqui mesmo, né? Entrando, né, você tem M.H4 é igual a tudo que está saindo, né? Então, M. A fração Q, HF, mais 1 menos Q, M ponto, né, vezes HG. Tá, então, dividindo tudo por M ponto, fica H4 é igual a Q, HF, mais 1 menos Q, HG. Tá, então, esse é o balanço de massa aqui para o separador. Perdão, balanço de energia. Né? Tá, então, eu já vou me adiantar. Ó, aqui vai envolver título. Resolva para o título do estado 4. Né? O que é a entalpia do 4? Né? Sabendo que ali é uma mistura de líquido e vapor saturado, ele não é a entalpia do líquido, mas o título vezes a entalpia de transformação, né? Que é a entalpia do vapor menos a entalpia do líquido. Tá, então, em termos de título, né, a gente escreve assim. Né? Então, isso aqui equivale
O HL é o HF, né? O HF mais x4, né? Vezes HG menos HF. Tá? E isso aqui é igual, né, ao H4. E o H4 também é igual a isso aqui. Então isso aqui é igual a fração Q vezes HF mais 1 menos Q HG. Desse lado aqui, a gente tem HF que multiplica 1 menos x4. Desse lado aqui é o 1, que é o coeficiente desse HF, menos x4, né? Mais x4 HG. Tá, então, se eu for comparar essas duas equações aqui, ó, né, a gente chega à conclusão que x4 tem que ser igual a 1 menos Q. Né? Aí torna essa igualdade aqui, né? Tá, então, o título em 4 é justamente 1 menos a produção, a fração de líquido produzida. Né? Veja, porque o que já é a fração de líquido produzida e o X é a fração de gás. Né? Então, a fração de gás é 1 menos a fração do líquido. Né? Então, vou pegar essas contas aqui e mover para inserir mais uma página lá embaixo. Né? Vou pegar tudo isso aqui e colocar aqui. Tá, então, o moral da história aqui é que balanço de energia no separador, essa expressão aqui, né? H. Então, H4 é igual a Q HF mais 1 menos Q HG. E o título, né? Ele é, a gente já viu que o Q é 30,2%, então o título ele vai ser 1 menos 30,2, né? Então 69,8, né? Se não me falha a memória, me falha a conta aqui, né? É 69,8. Tá? E essa entalpia H4 aqui, né? Vamos resolver. Então H4 vai ser o Q vezes HF mais 1 menos Q HG. Tá? Eu não cadastrei o HG ainda, né? Então o HG tem que ler aqui da. Não foi visto ainda, né? Tá. O HG é o estado F, está nessa pressão, né? E no domo. Nessa pressão lá de cá, na mesma linha de pressão do outro lado do domo, aqui está o estado G. Então aqui a gente estima que HG aproximadamente 95, 100, 105. Aqui tá muito fácil de interpolar, né? Porque ele está bem na curva, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Parece que ele está meio comprimento aqui, né? Vou chutar no meio. É, meio comprimento aqui e aqui. Então 95, 105, 107,5, né? Então, vamos estimar 107 aqui nas unidades, né? Então, preciso cadastrar esse valor aqui, né? Então, aproximadamente 107. E agora, né, o H4 fica nessa expressão, 74,65. Então, 74,65. Aquilo assim. Tá? Então, ó, vamos marcar aqui já no diagrama o estado 4. Né? Na verdade, aqui está falando do 3, né? Determina o estado 3 marcando no diagrama. Tá? Então, o que é o estado 3? Antes da válvula, e o 4 depois da válvula. Tá? Então a gente sabe que esse processo aqui é de entalpia constante, né? Então a gente sabe que H3 é o mesmo valor de H4, que a gente calculou aqui. Então, 74,7, tá? Grosso modo, né? Então, ó, essa aqui está em 75, né? Então, aqui tem 5, 74,7 está menos de um quinto aqui longe, né? Tá, vamos supor aqui, ó, o estado 4 é esse aqui. Tá, esse é o estado 4. Tá, e o estado 3, como tem a mesma entalpia, né, de 4 e a mesma pressão de 2, né, a gente vai ligar ao longo dessa linha aqui. Agora eu quero ver porque é difícil fazer essa no pad aqui. Tem que fazer em trechos aqui. Aí já sei, vou ligar com reta mesmo. Segmentos, né, de reta. Então, vamos lá. Eu quero que ele pareça curva, né? Vou fazer vários segmentinhos aqui. Ele tá com o snapping ligado aqui. Grid snapping, tirei. Tá muito chato fazer isso aqui. Isso aqui é melhor fazer com o mouse mesmo.
Exatamente, essa linha que eu queria. Saísse uma linha assim, né? Então, o estado 3. Deixa eu não fazer tão grande assim, né? Aqui. Estado 3 é aqui. Tá? Então, vamos ver a temperatura dele. Ele está entre 240 e 250, né? Então, 244 Kelvin. 244 Kelvin. Em Celsius vai dar. Deixa eu ter T3. Opa, igual, né? 244. E T3 convertendo. Tá, então, menos 29,15, né? Então, menos 29,15 graus Celsius. Dá praticamente menos 30, né? Bem abaixo ali, né, do que a gente normalmente experimentou já na nossa vida, né? Então, fechando o ciclo, né? Então, processo 2, 3. Segue nessa linha. E olha só que interessante, né? Só terminar de desenhar então, né? Vou ligar essa linha até essa aqui. E ligar essa. Fechei o ciclo aqui, né? Tá, então, esse que está mostrado aqui em verde, né, em cima do diagrama, é o ciclo no diagrama TS. Para vocês verem aqui o aparato e o ciclo ao mesmo tempo. Tá? Então, o que acontece? Você tem aqui aquela compressão a temperatura constante, claro que isso é idealizado, né? Na prática seria vários estágios de compressão com resfriamentos intermediários. Né? E uma vez que chegasse na pressão alta, né, passa no trocador de calor, sei lá, com água, né, alguma coisa, e faz chegar aqui nesse estado 2. Tá? Agora, olha só, que interessante. A corrente que está descendo aqui de 2 para 3, ela sofre uma pequena variação de temperatura. Tá? Mas veja quantas linhas de entalpia ela cruza aqui. Ó, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 linhas de entalpia aqui. Né? 6 vezes 5. Né? Aqui está de 5 em 5. Né? Ao passo que a corrente aqui retorna, né, ela retorna aqui de G, ela sai daqui e vem para cá. Né? Então ela cruza aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e meia, né, linhas de entalpia. Por que dá essa diferença? Justamente porque a massa que está fluindo aqui, né, em alta pressão, é 100% da massa. Né? Então uma fração que vem para cá e é coletada em F, né, e a outra fração aqui, 1 menos que é que troca calor com essa fração aqui, com essa totalidade aqui, né, no processo 2, 3. Então, aqui você tem o retorno, né, no regenerador. Então, a princípio você tem um fluido extremamente frio entrando aqui, né, menos 153. Mas como ele tem um calor específico menor, por quê? Porque as linhas de entalpia constante aqui estão mais espaçadas, né? Então, o CP dessa corrente aqui, né, aqui o CP ele é baixo do lado de cá, e aqui que as linhas estão todas juntas, né, aqui o CP é alto. Tá? Então, desse lado de alta pressão aqui, né, desse lado aqui, ó, deixa eu fazer melhor, né? Nessa aqui você tem a C máxima, né, a máxima taxa de capacidade é exatamente desse lado, porque você tem mais vazão com um CP mais alto ao mesmo tempo. Então, pessoal, essa condição aqui, né, então do C mínimo ser sempre do lado frio aqui, né, se lá é C máximo, desse lado aqui você tem C mínimo, né, no lado que está retornando aqui, né, no lado que está subindo, né, com uma fração de massa. Ele vai ser sempre aqui, né, na corrente de baixa pressão ou na corrente fria. Nos ciclos Linde-Rampson sempre vai ser desse lado aqui a menor taxa de capacidade, seja nesse aparato para liquefazer a substância, seja no refrigerador que você não tem essa extração aqui. Por quê? Porque o vapor a baixa pressão, né, as linhas estão mais espaçadas, né, ó, de entalpia constante. Então isso indica que o CP é menor. E o gás comprimido, né, ele vai ter um CP bem maior. Tá? Então sempre o maior CP vai ser do lado mais pressurizado, que vai ser o lado quente, e sempre o menor CP vai ser do lado mínimo. E se tiver extração de líquido, ainda você vai ter o CP menor e vazão menor. Né? Então, nesses exercícios, né, dos problemas de criogenia, quando você tem o regenerador, sempre o lado frio aqui, né, o lado que está recebendo o calor, que é a corrente de baixa pressão, sempre vai ser ela que vai ter a menor taxa de capacidade. Tá? Então isso agiliza bastante os cálculos lá quando você tem um epsilon menor que 100%, né? Porque lá você precisa saber qual corrente tem a menor taxa de capacidade. E nesses ciclos vai ser sempre a corrente de retorno, né? Sempre a corrente de baixa pressão. Né? Então, esse líquido aqui ele é retirado, né? Ele é envasado. Né? Envasado. E aqui em 5, né, é introduzido de volta, né, com a mesma fração máxima, né, que é reintroduzido nesse estado de alta temperatura aqui. Tá? Então esse aqui é o ciclo Linde-Rampson de liquefação, né, no qual atinge-se extremamente baixas temperaturas. E como que a temperatura é atingida? Né? Aqui o gás sai do comportamento ideal dele, veja 2. O comportamento ideal é quando você tem
A entalpia é uma função só da temperatura, né? Ou seja, essas linhas de entalpia constante elas ficam horizontais aqui, ó, tá? Então essa região aqui é a região de gás ideal. Tá? E para cá, nessa região, é o comportamento não ideal, né? Tá? Então é feita uma compressão até pressões bem altas, o comportamento fica bem não ideal. Né? Passa esse gás comprimido no regenerador que está trocando calor com esse vapor saturado, né? Que está saindo bem gelado ali, né, de baixo, na câmara de separação. Né? Esse vapor aumenta a temperatura até aqui e essa corrente abaixa a temperatura até ali. Em baixando a temperatura até aqui, ele já está em cima de uma linha de entalpia constante que termina dentro do domo na pressão ambiente. É só fazer então ela passar por uma válvula de expansão, né, que ela entrou no domo e já produziu líquido. Né? Então, tá aí, conseguir produzir líquido na pressão ambiente, consegue coletar e vazar. Então tá aí o simples, né, funcionamento aí do ciclo de Linde-Rampson ideal. Né?